clássica de desenvolvimento de medicamentos. Ele é baseado no... Primeiro, nós temos as proposições de moléculas, nós temos as moléculas que planejamos sintetizar. Em seguida, fazemos toda a parte de síntese, purificação e obtenção do produto. Para, em seguida, claro que a análise química do produto, etc. Em seguida, as atividades biológicas, eu coloquei aqui também os ensaios de absorção, distribuição, metabolismo, excreção e toxicidade, quando o medicamento já está em fase mais avançada, quando ele está no lead optimization, por exemplo, na fase da optimização da molécula líder. E, em seguida, com esses resultados biológicos e também esses resultados dos ensaios farmacocinéticos, nós reavaliamos a relação estrutura química e atividade das moléculas e, em seguida, propomos novos derivados e continuamos nesse ciclo de proposição de novos derivados, síntese, atividade biológica, análise da relação estrutura química e atividade biológica, até que consigamos propor uma molécula que venha a ser um medicamento. Claro que entre identificação dessa molécula nos ensaios pré-clínicos e a comercialização desse medicamento, existe toda a parte dos ensaios clínicos, que eu não vou estar falando aqui para vocês. Mas, entre os principais desafios que nós temos aqui no desenvolvimento de medicamentos, utilizando essa pipeline clássica, eu poderia dizer o tempo de obtenção desse medicamento. Como vocês podem imaginar, esses ciclos eles são muito longos, pois pensar em uma molécula já é um tanto quanto complicado. Ok, vamos para a segunda parte, pensamos na molécula, vamos para a segunda parte, que seria a parte da síntese e da purificação da molécula e da análise química da molécula. Essa parte pode ser imensa, porque isso depende da quantidade de etapas na rota sintética da molécula que nós estamos planejando. Em seguida, a atividade biológica, que também pode levar muito tempo, principalmente se for uma atividade biológica já com animais. E, novamente, a análise. Então, vocês podem imaginar aqui que é muito demorado esse ciclo. Uma volta nesse ciclo aqui pode levar anos. E, em seguida, como vocês já sabem, tempo é dinheiro. Então, para uma volta nesse ciclo aqui, o custo ele é enorme, ele é muito elevado. Então, isso acaba criando, para a indústria farmacêutica, um grande problema, pois a indústria não está interessada em desenvolver medicamentos que venham a custar caro. Ela está interessada em desenvolver medicamentos que sejam o mais barato possível e que sejam desenvolvidos no menor tempo possível. Então, pensando nisso, algumas técnicas computacionais já foram desenvolvidas, como, por exemplo, os modelos QSAR, que vocês ouviram falar hoje já, com o professor Ezelbi Guimarães e com a professora Jéssica de Oliveira, e também as técnicas de virtual screening. Primeiramente, para esses modelos QSAR, existem dois tipos de modelos. Existem os modelos 2D e existem os modelos 3D. Aqui eu não vou estar falando muito desses modelos, pois vocês já viram duas palestras hoje sobre eles. Mas nos modelos 2D, nós vamos basicamente utilizar descritores 2D, como logP, TPSA, etc. E no QSAR 3D, nós vamos estar utilizando noções do 3D da molécula, de conformações ativas, pontos farmacofóricos, superposição de farmacóforos, etc. O maior problema que nós temos em relação à utilização dessas técnicas é que essas técnicas vão dizer para vocês o que não fazer, o que não der certo, mas ela não vai dizer para você o que você tem que fazer, porque ela não vai propor para você uma nova ideia. Ela vai só dizer para você que a ideia que você teve, ela não vai ser boa. Então, essas técnicas aqui, elas já têm as limitações. Em seguida, foi desenvolvido o que chamamos de virtual screening. O virtual screening nada mais é do que você, através de uma biblioteca de moléculas virtuais, isso quer dizer, vamos pensar aqui no Excel. Você tem seu Excel, para cada linha do seu Excel, você tem um desenho de uma molécula diferente. Você desenhou uma molécula e você colocou ela numa linha do Excel, numa coluna. Em seguida, cada linha, você vai colocar uma molécula nova. Essas moléculas, vamos dizer que elas vêm de ideias que você teve
por exemplo, de modificações que você teve, ou essas moléculas também podem vir de datasets que são conhecidos da literatura. Existe um site para recuperação de datasets que se chama Campbell, por exemplo, que você pode recuperar milhões de moléculas. Eu acho que eles têm 2 milhões de moléculas disponíveis, mais ou menos. E, através dessas moléculas, quando você tem esses datasets dessas moléculas, o que é que você vai fazer? Você vai utilizar os modelos que você já desenvolveu de QSAR ou de Molecular Modeling, ou do 3D, e você vai observar se essas moléculas elas são preditas pelos seus modelos como ativas ou inativas. Então, basicamente, você tem aqui no início temos essa grande nuvem laranja, seria um dataset que você recuperou de uma base de dados, não importa qual, e você vai, cada uma dessas camadas aqui seria um modelo diferente que você desenvolveu, que você está observando se a molécula ela vai ser ativa ou inativa nesse modelo. Então, aqui no início você tem milhões de moléculas, ou milhares de moléculas, e aqui no final você vai ter pouquíssimas moléculas. Então, o que é que você vai fazer com essas moléculas aqui que, em sílico, que de acordo com os modelos que nós utilizamos, elas são preditas ativas. A gente vai testar essas moléculas biologicamente. No lugar de testar todas essas moléculas aqui para ver se elas vão ser ativas ou inativas, a gente só vai estar testando aqui um pequeno número dessas moléculas, que são moléculas que já foram preditas ativas pelos nossos modelos. Agora, alguns problemas existem em relação à utilização dessas técnicas de visual screening. Primeiramente, nós temos que a limitação de acordo com a potência do computador e também o espaço que vai ser utilizado, né? A gente está falando aqui de milhões de moléculas algumas vezes. E também que mesmo que a gente esteja optimizando de uma forma melhor do que do que estamos testando, quando testamos simplesmente algum número reduzido de moléculas para ver se a atividade biológica vai ser boa, etc., etc., a gente não vai conseguir explorar todo o espaço químico que existe. O espaço químico que a gente consegue explorar utilizando o Virtual Screening, ele está 10 à nona potência. E o espaço químico que a gente tem, que a gente conhece, que a gente prediz que exista, é basicamente 10 elevado a 60 M potência. Não sei nem dizer esse negócio. Enfim. Então, com o Virtual Screening, a chance de encontrar uma molécula é muito pequena. Então, é pensando nisso que